Oi, galera, tudo bem? Nós vamos falar hoje um pouco sobre a Era Vargas. Mas antes eu coloquei um videozinho curto sobre a Revolução de 30, para vocês entenderem como que se iniciou mesmo, como que findou ali o período oligárquico e entrou na Era Vargas de fato. Tranquilo? É um vídeo pequeno e ele é bacana de assistir. Acho que vocês vão gostar dele. Deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui.
Ok, galera. Então, como vocês viram, a, a Revolução de 30 não foi bem uma revolução, né? Ela foi uma armação mesmo, né? Um golpe dado para derrubar a política café com leite, ou seja, eles queriam acabar com o regime oligárquico até então existente. Nós estudamos muito, né, o regime oligárquico, e então entra aí a Era Vargas. Ele entra como um governo provisório, como alguém que vai só dar uma paliada na situação, e ele acaba ficando 15 anos no poder. O vídeo traz aí algumas coisas que vão acontecer ainda, que vão acontecer no governo, né, de Getúlio Vargas, que a gente vai falar agora. Ele já adiantou um pouco, mas vamos lá. A Era Vargas, então, corresponde ao período em que Getúlio Vargas governou o país em 3 momentos. Primeiro, governo provisório, né, vai ser dividido em 3 partes, né, esse governo dele. É o governo provisório, que vai de 1930 a 1934, governo constitucional de 1934 a 1937 e o Estado Novo de 1937 a 1945. Como as nossas aulas elas são bem curtas e vai somente abranger só aquelas primeiras 4 questões, a gente vai falar só do governo provisório por enquanto. Eu separei aqui 2 mapas mentais nesse slide, né? Depois vocês podem voltar, congelar o vídeo aqui, tirar print para vocês passarem esse mapa para o caderno, que eu acho que é interessante para vocês. Né? Dá para vocês visualizarem bem o que aconteceu no todo. Tá? Esse mapa e o outro também, ele é do todo. Porém, agora a gente vai falar só da primeira parte do governo, que foi o governo provisório. Bom, o governo provisório, que vai de 30 a 34, que é quando Getúlio Vargas ele entra, né? Ele dá aquele golpe lá da Revolução de 30 e entra como presidente do país. Ele entra tipo assim, eu vou entrar até surgirem novas eleições, e aí se eu ganhar eu fico, se eu perder eu saio, mas, no entanto, ele permanece. Quando ele entra, o que ele faz? Ele provoca uma suspensão da Constituição brasileira. Ele tira, né? Ele corta ali a Constituição brasileira não vale. A Constituição brasileira é a carta magna do país, todo mundo sabe disso, né? Vocês também sabem. E todo presidente, né? É um conjunto de leis que todo presidente, toda junta governativa, ela tem que se basear nela, né? Porque é a carta que rege todo o Estado brasileiro. Então, ele suspende, ou seja, eu vou fazer as minhas próprias leis, eu vou governar de acordo com aquilo que eu achar que está certo ou não. Então, é um país com as próprias leis do presidente, não leis regidas por uma carta, né, elaborada ali por uma assembleia. Outra coisa que ele faz, ele cria alguns ministérios, como o Ministério da Educação e do Trabalho, que até então não tinha. Quando ele cria esse Ministério do Trabalho, ele já agrada grande parte da população. Nesse período, a maior parte da população brasileira vivia no campo, não vivia nem na cidade, elas trabalhavam no campo. Existia uma pequena elite, né, de fazendeiros, que no caso é elite oligárquica, né? A palavra oligarquia ela já vem de governo de poucos, ou seja, grandes porções de terras concentradas nas mãos de poucas pessoas. E ele vai, então, lançar o Ministério do Trabalho. Isso agrada a maioria da população, que era pobre e dependia do trabalho, e não tinha lei nenhuma que amparasse eles em nada. Então, ele vai criar o Ministério da Educação e do Trabalho, ele nomeia também interventores com o apoio militar. Os militares estavam a favor de Getúlio Vargas. Então, ele vai nomear interventores, que eram tenentes, para governar os estados. Ao invés de ele eleger governadores, o governador de Goiás, governador de Minas, governador do Pará, não. Eu vou colocar um interventor, uma pessoa da minha confiança para estar naquele lugar, para ser meus olhos e ouvidos ali. Por que Getúlio Vargas fez isso? Lembrando, eles estavam saindo
de um poder oligárquico que durou 30 anos. Então, o que ele queria? Ele queria desarticular esse governo oligárquico. Em cada estado, em cada região do país, existiam oligarquias muito bem montadas, muito bem postas e muito fortes. Para desarticular isso, ele tinha que ter pessoas ali que fossem de sua extrema confiança. Então, ele vai colocar os interventores em cada estado, ligados a ele, passando tudo ali que tinha que ser feito sobre o olhar dele, sobre a confiança dele, sobre o poder dele mesmo. Nada podia fugir daquilo que ele queria. Por quê? Porque ele não queria aqueles coronéis que até então vinham tomando conta do país, tomando conta de cada uma daquelas regiões. Certo, galerinha? Outra coisa, ele começa a formular as leis trabalhistas. Ele começa a formular a CLT, Código de Leis Trabalhistas, que até hoje que o nosso país até hoje, né, ela existe e rege as leis trabalhistas. Cria o Código Eleitoral. Esse Código Eleitoral vai colocar o voto secreto e vai inserir também o voto feminino. Até então, o voto ele era aberto e era o voto de cabresto. Lembra que a gente falou sobre o voto de cabresto? Até no videozinho tem também, volta lá e dá uma olhada. Então, assim, as pessoas, né, os coronéis é que mandavam. Elegia-se quem os coronéis mandavam. Existia muita fraude nisso. E dentro do voto secreto, já era mais difícil de ser fraudado, já era mais difícil de manipular a população. E também o voto feminino, né, que foi inserido. E ele cria também o Conselho Nacional do Café. Por quê? Porque ele tinha, galera, que trabalhar dos dois lados. Ele tinha que agradar gregos e troianos. Eu estou agradando os trabalhadores, formando ali a CLT, mas eu também tenho que agradar a elite oligárquica. Por quê? Porque eles têm poder de me derrubar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar ali o Conselho Nacional do Café, porque o café era o cargo-chefe do país, era por onde o país entrava dinheiro no país, toda a infraestrutura do país era criado dentro do lucro da exportação do café, né? O café era exportado para a Europa, para os Estados Unidos, etc. Então, ele cria o Conselho Nacional do Café. Para quê? Para garantir o preço do café, para garantir a exportação do café. Tiveram muitos problemas com o café nesse período, porque no período Vargas, né, ao todo, principalmente nos primeiros anos do governo, porque o café estava se produzindo muito. Tinha acabado de ter ali a crise de 29, eles não estavam exportando muito café, tinha uma grande produção e uma pouca exportação. Então, o Conselho Nacional do Café, ele criou no intuito de manter o preço do café. Eu vou manter o preço do café, vou ajudar a oligarquia. Só que esse café, chega um momento em que eles não conseguem mais manter essa grande produção, eles não podem mais manter essa grande produção. Daí é que surge aquela frase que ele fala assim, nós temos que arrancar o mal pela raiz, e ele manda arrancar grandes plantações de café, arrancar mesmo pela raiz e queimar, né? E queimar estoques de café que até então o governo tinha comprado para ajudar os fazendeiros para que eles não falissem. Então, o Conselho Nacional do Café ele servia para amparar essa oligarquia, amparar a economia brasileira nesse sentido. Só que parte da população não estava satisfeita com essa entrada de Getúlio Vargas e esse fechamento da Constituição. Eles queriam o quê? Uma nova Constituição. Especialmente a elite oligárquica de São Paulo, que era onde estavam os barões do café, tinham perdido muito do seu poder com a entrada de Getúlio Vargas. Então, eles vão fazer o quê? Eles vão incitar a população a reivindicar uma nova Constituição. Então, em São Paulo, no estado de São Paulo, ele vai ter ali a Revolução Constitucionalista. Várias famílias de gente que tinha posse e tudo mais, eles vão oferecer joias,
oferecer bens, vender propriedades para financiar essa revolução. Eles foram para as ruas exigindo uma nova Constituição. Essa nova Constituição, então, que eles exigem, Vargas aceita. E ele fala assim, não, vamos para acabar logo, né, para que isso não se espalhasse pelo país e tudo mais, o Getúlio Vargas ele vai aceitar, então, e ele vai promulgar a nova Constituição em 1934. Tá certo? Durante o governo de Getúlio Vargas, apesar dele ter criado o Conselho Nacional do Café, ele está tentando agradar gregos e troianos, ele faz uma outra coisa que vai ser muito bom para o país, que é o favorecimento da criação de indústrias. Ele vai criar, então, uma nova forma da indústria surgir, porque até então a elite oligárquica ela não permitia que tivesse nenhuma indústria no país, né? Porque quem tinha que ganhar eram só eles. Existiam as indústrias, existiam as fábricas, mas nada muito volumoso, até porque o país ele não produzia suas próprias máquinas. Até então o Brasil não produzia máquinas. As máquinas das indústrias elas eram importadas dos Estados Unidos e da Europa. O Brasil não produzia. Então, as fábricas, né, as indústrias que existiam eram poucas e na mão também de uma elite. Então, vamos lá. O governo provisório caracterizou-se pelo início do processo de centralização do poder, né, de Getúlio, eliminação dos órgãos legislativos em níveis federal, estadual e municipal e ausência de eleições durante aquele período, tá? Também foram criados novos ministérios, como o Trabalho, Indústria, Comércio, Educação e Saúde. Foram tomadas a nomeação de interventores estaduais, que provocaram o descontentamento de vários estados, né, até porque eles eram comandados pela elite oligárquica, e em particular no estado de São Paulo, que foi onde teve a Revolução Constitucionalista. Eu coloquei só para vocês, porque aqui atrás eu só tinha colocado o nome, e aqui eu exemplifiquei bem para vocês, tá? Então, houve então a promulgação de uma nova Constituição em 34, que estabeleceu principalmente o voto feminino, o ensino, tá? A educação gratuita das pessoas, estabeleceu o ensino primário gratuito e obrigatório, que é a primeira fase, né? Que era até o 5º ano, hoje até o 6º. Aliás, era até o 4º ano, hoje é até o 5º. E criou a Justiça do Trabalho, que favoreceu ali a população mais pobre. Durante esse governo, galera, constitucional, ocorre uma revolta comunista no país. Não eram todas as pessoas que aceitavam o governo Vargas. Então, essa revolta comunista, ela é conhecida como intentona comunista, que ela se opõe ao governo. Nesse período, as pessoas, elas tinham muito medo, né? A população, no geral, tinha muito medo do que tinha acontecido na Rússia, em 1917, a Revolução Russa. E esse pessoal da intentona comunista era um pessoal, assim, que tinham aqueles ideais comunistas que existiam também lá na União Soviética. Então, o povo tinha medo. Então, quando falava em comunismo, o povo todo ficava, nossa, né, vai fazer aqui o que fizeram na Rússia, né, e ninguém queria. Então, ele se apoiava muito nesse negócio para colocar um partido, assim, de extrema direita. Tá? Por isso é que fala lá que ele se apoiava em governos de extrema-direita, governos fascistas da Europa. Nesse período foi criado o Partido Comunista Brasileiro, aliás, o Partido Comunista Brasileiro nesse período ele estava na ilegalidade. E daí eles vão, que era a ANL. Só que esse partido, né, comunista, ele era colocado na ilegalidade por causa do medo da população. Mas chega um momento em que ele volta, que a gente vai ver mais na frente, que é bem interessante. Alguns setores desses governos comunistas, eles fazem um plano para tomar o poder de Getúlio Vargas. Eles vão tentar tomar o governo de Getúlio Vargas descobre, não
né, cria lá, os militares são a favor dele, ele não permite, né, eles não permitem esse plano, então ele é falido, não vai para frente. E esse plano, né, que é a intentona comunista, ele é liderado por Luiz Carlos Prestes, tá? Então ele não se concretiza. Anos mais tarde, ele vai fazer, é o que eu estava falando antes, anos mais tarde ele vai fazer com que esse plano comunista tenha um valor para ele, porque ele vai criar um golpe imaginário, que é o plano Cohen, né, de um golpe comunista no país, para ficar mais tempo no poder, onde ele instala ali o Estado Novo, que a gente vai ver mais à frente também. Essa aulinha até aqui dá para vocês responderem as 4 questões da apostila. Qualquer dúvida, galerinha, vocês me procurem que eu explico para vocês. Não fiquem com dúvidas, tranquilo? Eu acho que eu usei um vocabulário bem light, o slide também está bem top, eu acho que dá para vocês responderem. Estou com saudade de vocês, beijão, tá?